Abra sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 10, entre os versos 23 a 33. Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Nós vamos ler os versos 23 a 33. Eu vou ler, os irmãos acompanhem. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o de outrem. Comei de tudo que se vende no mercado, sem nada perguntardes por motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se alguém dentre os incrédulos vos convidar e quiserdes ir, comei de tudo que for posto diante de vós, sem nada perguntardes por motivo de consciência. Porém, se alguém vos disser, isto é coisa sacrificada a ídolo, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Consciência, digo, não a tua propriamente, mas a do outro. Pois por que há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia? Se eu participo com ações de graças, por que hei de ser vituperado por causa daquilo? Por que dou graças? Portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, eu te agradecemos pela tua graça, a tua misericórdia, por mais uma vez estarmos aqui reunidos para te louvar, como fizemos agora há pouco, para falarmos juntos contigo por meio da oração e também para ouvirmos a exposição da tua palavra. Te agradecemos porque temos livre acesso a ela e oramos pedindo pela iluminação, pela orientação do teu Espírito Santo, para o que for exposto aqui, seja de fato aquilo que é da tua vontade, aquilo que é do teu agrado. Abre os nossos corações, as nossas mentes, volta-nos agora a atenção para esse momento, ajuda-nos a deixarmos de lado as preocupações com outras coisas da nossa vida cotidiana e que o Senhor possa nos capacitar para receber da forma respeitosa, da forma correta, agora a exposição da tua palavra. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. O texto que nós lemos agora há pouco, irmãos, trata a respeito de um assunto. E esse assunto é liberdade cristã. Liberdade, de uma geral, ela pode ser conceituada da seguinte forma: é o nível de total e legítima autonomia que representa o ideal maior de um povo ou de um país. Autonomia que representa o ideal de um povo, de um cidadão, de um país. E a liberdade, de fato, é um dos valores mais prestigiados pela sociedade em geral. Irmãos que estudaram já no ensino médio a Revolução Francesa, lembram que o lema da Revolução Francesa era liberdade em primeiro lugar, né? Depois a igualdade e fraternidade. Nosso direito constitucional brasileiro, também muito influenciado pela Revolução Francesa, adotou como os chamados direitos constitucionais de primeira geração, justamente aqueles relacionados à liberdade. A liberdade é extremamente prestigiada na nossa sociedade. Tem se ensinado nessa sociedade pós-moderna que o indivíduo deve buscar a liberdade acima de tudo, acima de todo. Liberdade dos padrões morais, dos padrões éticos, religiosos. Temos uma sociedade influenciada pelo que se chama de existencialismo, desenvolvido por Sartre. E o lema do existencialismo qual é? A existência precede a essência. Primeiro eu existo, depois eu sou. A lógica dele é a seguinte: já que eu existo antes de ser, eu sou livre.
Vivo para me autodeterminar, para dizer aquilo que eu quero ser, aquilo que eu quero fazer, me fazer livre de todos esses padrões religiosos, éticos, morais. É isso que a sociedade pós-moderna ensina. O niilismo também de Nietzsche. Nietzsche entendia que aquele Übermensch, uma tradução literal, o homem além, o super-homem, era aquele homem que podia se libertar desses grilhões, desses valores éticos, religiosos, libertar de tudo aquilo que for padrão para a sociedade, para fazer o que quiser. Então, liberdade, do ponto de vista da sociedade, também do ponto de vista individual, é um dos valores mais prestigiados pela nossa sociedade. Se não é o mais prestigiado. Tem muitas pessoas que declaram de forma resoluta, firme, eu preferia morrer do que perder a liberdade. E esse texto que nós falamos trata justamente a respeito desse assunto, liberdade. Como é que nós, discípulos de Cristo, que vivemos nessa sociedade pós-moderna, norteada por esses valores, alguns dos quais nós citamos aqui, como é que nós devemos lidar com esse conceito de liberdade? Sob que perspectiva nós devemos entender isso? E Paulo trata, não somente no capítulo 10 a respeito disso, mas ele vem tratando desde o capítulo 8. Esse trecho que nós lemos, na verdade, é um fecho dessa temática de liberdade que ele já vem tratando nos 2 capítulos antecedentes. E para que a gente entender melhor essa passagem, essa perícope, é importante que nós entendamos também o contexto. A gente só entende um texto a partir da compreensão do contexto. O contexto dessa passagem. Paulo escreveu essa carta, com o próprio título, o próprio nome da carta diz, para a igreja cristã localizada na cidade de Corinto, que era uma cidade importante da Grécia do século I. A igreja de Corinto foi fundada na segunda viagem missionária de Paulo, e era uma igreja composta tanto por cristãos judeus, que eram aqueles cristãos da diáspora, que saíram da Palestina, saíram de Israel, por causa da perseguição, por diversas outras razões, e que viviam agora ali na Grécia, quanto também por gentios, por cristãos gregos, que se converteram ao Evangelho. E Corinto era uma cidade extremamente importante, era o que nós chamaríamos hoje de cidade cosmopolita. Corinto poderia ser considerada naquele tempo como uma espécie de Nova York de hoje, uma espécie de São Paulo. Era uma cidade onde gente de todo mundo estava. Judeus, gregos, sírios, asiáticos, egípcios. Aí eles compravam, eles vendiam, eles trabalhavam, folgavam, se divertiam. Era uma cidade extremamente cosmopolita. Era uma cidade riquíssima, tanto em riquezas materiais, quanto também nesse aspecto comercial, como também no aspecto cultural. Uma cidade onde afluíam todos os tipos de ideias novas, de conhecimento filosófico. Uma cidade grega, uma cidade de referência da Grécia, né? Mas também era uma das cidades mais depravadas ali do século I. Era uma cidade onde se confundiam religião, onde se confundia religião com sexualidade. Eram oferecidos em alguns templos específicos sacrifícios sexuais, haviam sacerdotisas cultuais que se entregavam sexualmente e aqueles fiéis praticavam com elas atos sexuais como adoração. Então se confundia, era uma cidade muito depravada também. Existe uma frase de um historiador, de um teólogo historiador, sobre o homem tipo, o tipo do homem coríntio. Ele diz o seguinte: o ideal dos coríntios era o atrevido desenvolvimento do indivíduo. O negociante que conseguia lucro por todo e qualquer meio. O amante de prazeres que se entregava a toda luxúria. O atleta acerado para todos os exercícios corporais e orgulhoso da sua força física. Esses são os verdadeiros tipos coríntios. No mundo em que o homem não reconhecia nenhum superior e nenhuma lei, senão os seus próprios desejos. Era essa a característica do típico homem coríntio. E Paulo escreve essa carta justamente para a igreja de Cristo localizada nesse contexto. Escreve a carta com 3 objetivos principais. O primeiro foi responder uma consulta que lhe foi feita. Alguns irmãos de Corinto escreveram uma carta anterior, que ele faz referência na epístola, fazendo algumas perguntas sobre alguns assuntos que a igreja estava vivendo. E Paulo escreve a carta para responder
esses assuntos. Também Paulo estava tratando nessa carta sobre algumas denúncias, sobre pecados graves que estavam sendo cometidos por alguns irmãos da igreja de Corinto. O objetivo foi justamente esse, tratar de forma severa contra esses pecados graves, contra esses irmãos que estavam pecando. E o terceiro objetivo foi corrigir alguns erros doutrinários. A igreja de Corinto estava errando a interpretação de alguns princípios bíblicos, e Paulo também escreve essa carta com esse objetivo. Isso nos faz ver, então, como a riqueza dessa carta de 1 Coríntios. Ela trata tanto de aspectos doutrinários, quanto também de aspectos práticos. Esse é o contexto, irmãos, do texto que nós lemos. E como eu falei agora há pouco, Paulo está finalizando, dando uma conclusão para esse assunto de liberdade. Ele começou no capítulo 8. E a partir desse texto nós podemos tirar três breves lições da passagem. E a primeira lição que nós podemos retirar dos versos 23 e 24 é a seguinte. Primeiro, a liberdade deve ser limitada pela responsabilidade. Paulo inicia essa conclusão do texto dizendo: todas as coisas são lícitas. O que Paulo queria dizer com isso? Paulo estava nada mais do que repetindo um lema, um jargão, uma espécie de bordão que existia ali naquela região da Grécia, ali de Corinto. Uma espécie de lema que era utilizado pelos cidadãos coríntios. Todas as coisas são lícitas. Os incrédulos utilizavam esse lema para declarar de forma altiva que eles não tinham amarras. Eles eram livres para tudo aquilo que a sua vontade determinasse. Tudo aquilo que eles desejassem, nada devia lhes ser negado. Com base nessa filosofia, que nós falamos agora há pouco, essas características do homem típico coríntio, então eles declaravam, e era um dos lemas do homem típico coríntio, justamente esse: todas as coisas são lícitas. Não se sabe a origem desse livro, não sabe se foi algum filósofo que desenvolveu isso, algum grupo daquele tempo, mas os autores entendem que era uma frase comumente reiterada, falada e naquela região. E Paulo repete: todas as coisas são lícitas. Por quê? O que estava acontecendo? Além dos incrédulos utilizarem esse lema, alguns grupos da Igreja de Cristo em Corinto estavam começando a usar também. Duas formas diferentes. Alguns grupos da Igreja de Corinto estavam usando todas as coisas são lícitas, para dizer que, uma vez que eles já foram salvos, que a sua alma estaria conectada com Deus, eles eram livres para se entregar o corpo para toda sorte de pecado. Eles entenderam errado o evangelho da graça. Já que eu estou salvo, já que Cristo morreu por mim na cruz, já que a salvação é pela graça, mediante a fé, meu corpo não tem nada a ver com isso. Eu posso entregar o meu corpo para as paixões sexuais, todo tipo de desejo que eu tiver. Eles defendiam esse dualismo, essa dicotomia entre corpo e alma. Essa provavelmente eles estavam sendo influenciados aí por uma espécie de proto-gnosticismo. O gnosticismo é uma corrente de pensamento que vai surgir depois. A gente está no século I aqui. O gnosticismo vai surgir lá no final do século II, século III. As raízes do gnosticismo, já no século I, são chamadas de proto-gnosticismo. Uma das acepções do gnosticismo defendia justamente isso, que o corpo é distinto da alma. E se a alma está ligada com a divindade, o corpo é livre para se entregar para qualquer sorte de prazeres e aquilo que a vontade desejasse. Corpo, alma é alma. O corpo é eminentemente mal. O espírito, a alma é boa. Então o corpo pode se desfazer aqui, se degradar, porque a alma está assegurada. Isso é totalmente contrário ao ensino de Paulo, ao ensino dos apóstolos, ao ensino bíblico. Essa primeira parte, esse primeiro grupo da igreja de Corinto estava defendendo todas as coisas são lícitas com base nessa interpretação errada. E Paulo parece tratar com esse primeiro grupo, não aqui, mas em 1 Coríntios capítulo 6. Parece que ali ele trata mais diretamente com esse grupo. Mas havia um outro grupo também na igreja de Corinto que estava usando esse lema, esse jargão, todas as coisas são lícitas. Só que de uma forma diferente do primeiro grupo. Esse segundo grupo falava, todas as coisas são lícitas, para se referir
a liberdade dos grilhões da lei cerimonial judaica. Um pouco mais acertada, né? Eles tinham um pouco mais de razão em relação ao primeiro grupo. Eles diziam, todas as coisas são lícitas, porque eles não eram mais presos ou restritos conforme aquelas normas dietéticas, aqueles ritos de sacrifícios da lei cerimonial judaica, as datas. Então eles declaravam todas as coisas são lícitas porque eles não precisavam mais se adstrir a só aqueles alimentos, né, que eram outorgados na lei mosaica. Um pouco mais acertado do que o primeiro grupo. Contudo, esse segundo grupo, apesar de estar a um primeiro momento certo, eles usavam de forma exacerbada das suas prerrogativas, dos seus direitos. Porque eles declaravam isso de forma tão ostensiva que eles deixavam de se preocupar com os cristãos convertidos do judaísmo, que haviam acabado de se converter, muito provavelmente, estavam dando as primeiras caminhadas na fé e que se escandalizavam com isso. Então, ainda que eles estivessem certos em dizer isso, todas as coisas me são lícitas. Ou seja, eu não estou mais preso à lei mosaica, à lei cerimonial mosaica. Mas eles faziam isso de forma desamorosa, porque eles não se preocupavam com aquelas pessoas que ainda estavam começando a entender. Imagina, um cristão judeu, um judeu que passou a vida toda aprendendo a respeito da lei, converte ao cristianismo, passa a ter as primeiras noções, só que ainda não tem uma compreensão completa. E aí vem um outro cristão que talvez já tenha uma concepção um pouco melhor sobre isso, e ele repete esse lema de forma muito ostensiva, muito agressiva, sem se preocupar, de forma desamorosa. E parece que Paulo, aqui em 1 Coríntios 10, está se referindo e se preocupando justamente com esse segundo grupo, que usava esse lema, todas as coisas são lícitas, dessa forma, sem critérios, uma desamorosa, sem se preocupar com aqueles cristãos fracos, na linguagem usada pelo próprio Paulo, em 1 Coríntios capítulo 8, em Romanos capítulo 15, e em outros textos também. São os fracos aqueles que ainda estão aprendendo, ainda estão se adaptando, ainda estão tendo a mentalidade do Evangelho da graça. E Paulo completa. Todas as coisas são lícitas. Mas, aí no verso 23b, aí vem a adversativa. Mas, nem todo convém. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. O que Paulo está fazendo aí? Paulo está dando a correta interpretação para esse lema, para esse bordão. Ele está utilizando o lema que era normalmente falado naquela região, mas ele está passando a dar a correta interpretação. E Paulo começa dizendo, mas nem todas convém. A palavra convém aí, no original, sunfero, ela diz respeito àquilo que é vantajoso, àquilo que é proveitoso para si mesmo. Como é que nós devemos interpretar isso aí? É Paulo dizendo, ainda que sejam lícitas, existem coisas que não são vantajosas, não trazem proveito para a sua alma. Então, o primeiro aspecto que Paulo está tratando aqui é o seguinte, nem tudo que o crente pode fazer é de fato proveitoso para a sua alma e o aproxima de Deus. O crente, então, deve usar a sua liberdade, que realmente existe por causa da morte de Cristo, do advento de Cristo, da sua morte na cruz. Ele deve usar a sua liberdade para escolher fazer coisas vantajosas para a sua alma, proveitosas para o seu relacionamento com Deus. Então, existem determinadas coisas que, ainda que não sejam em si mesmas pecaminosas, segundo as Escrituras, ou seja, são lícitas, elas, naquele momento, com aqueles objetivos, em razão talvez daquele contexto, elas não vão ser vantajosas para a sua alma, elas não vão lhe aproximar de Deus. Então, todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Ele continua dizendo, todas são lícitas, novamente, mas nem todas edificam. Edificam vem de oikodomeu, palavra no grego. Oikos no grego significa casa. E o sentido aqui é justamente esse, edificar, construir. Paulo quer dizer o seguinte aqui, ainda que sejam lícitas, determinadas coisas
não servem para a edificação das pessoas que estão ao seu redor. Não edificam a igreja, não edificam o próximo. Metaforicamente, nós devemos entender, então, que as nossas atitudes, além de serem lícitas, elas devem servir para a edificação das pessoas que estão ao nosso redor, do crescimento. Eu não devo só perguntar, é lícito ou não? Devo perguntar, além de ser lícito, além de ser permitido pelas Escrituras, essa coisa que eu vou fazer, ela edifica quem está ao meu redor? Ela vai servir para o crescimento, na santidade, na sabedoria, na piedade daquelas pessoas que são os meus irmãos em Cristo? Então esse é o sentido do que Paulo está ensinando aqui. Né? Em primeiro lugar, deve se preocupar com o crescimento próprio da sua própria alma, mas também com a edificação de quem está ao seu redor. O crente deve usar a sua liberdade para fazer as coisas que tragam benefícios para os seus irmãos, para o seu próximo. Paulo completa a ideia aí. Ninguém busca o seu próprio interesse, e sim o de outrem. Meus irmãos, nós não temos o direito de fazer tudo aquilo que nos agrade sem nos preocupar com as pessoas que estão do nosso lado. Sem termos essa preocupação com os possíveis efeitos nocivos que a nossa atitude pode provocar nos nossos irmãos. Agir dessa forma, despreocupada, é agir com egoísmo. E o egoísmo é completamente incompatível com o mandamento de amar o próximo como a si mesmo. Foi elencado por Cristo como o maior dos mandamentos, juntamente com amar a Deus sobre todas as coisas, lá em Mateus 22, 29. O próprio Paulo, em Filipenses, capítulo 2, verso 4, ensina isso. Olha o que ele fala. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. A partir do momento que nós somos chamados das trevas para a luz, a partir do momento que nós entregamos a nossa vida para Cristo, nos comprometemos em viver uma vida de santidade, nós devemos entender que o individualismo, o egoísmo deve ser extirpado da nossa vida. E a nossa vida passa a ser uma vida coletiva, uma vida em comunidade, de preocupação com quem está ao nosso lado, uma vida de amor. E o próprio Paulo, quando vai tratar do amor, lá em 1 Coríntios, capítulo 13, ele fala que uma das características do amor, qual é? Não procura os seus próprios interesses. No verso 5, 1 Coríntios, capítulo 13. Nós fomos chamados para amar o nosso próximo como a nós mesmos, nós fomos chamados também para abrir mão dos nossos interesses sempre que se fizer necessário. Em Romanos, capítulo 15, versos 1 a 2, Paulo ensina: ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Irmãos, o princípio geral da liberdade cristã, de fato existe, em razão do advento da morte de Cristo na cruz, deve se sujeitar ao princípio da responsabilidade. E o que é responsabilidade? É a preocupação relacionada ao proveito do ato a quem pratica e ao benefício do ato a quem está ao nosso redor. Então, não basta ser lícito, não basta ser permitido, tem que ser proveitoso à alma e tem que edificar também as pessoas que estão ao nosso redor. Então são 3 perguntas que nós devemos fazer sempre que tivermos dúvida em relação a alguma decisão, em relação a algum ato. A primeira, é claro, é lícito? As Escrituras permitem isso ou é pecado? Não passar essa pergunta, a gente não segue adiante, é óbvio. Mas ainda que seja lícito, nós não devemos nos limitar a isso. Paulo ensina aqui que nós devemos fazer mais 2 perguntas. E a segunda pergunta é proveitoso para a minha alma? Essa decisão que eu quero tomar, essa atitude que eu quero, esse ato que eu quero fazer, essa postagem na rede social que eu quero fazer, além de ser lícita, ela vai ser proveitosa para a minha alma?
nesse contexto, com esses motivos, nesse momento, será? Mesmo sendo lícita em si mesmo, será que ela vai ser proveitosa para minha alma? Será que ela vai me aproximar de Deus ou vai me afastar de Deus? Segunda pergunta. E a terceira pergunta que deve ser feita é a seguinte: edifica o meu próximo? Então, além de ser lícito, além de me aproximar de Deus, eu devo me preocupar também se essa atitude, se essa decisão, ela vai trazer benefício para o meu próximo e não malefício. Olha só, a maturidade cristã equilibra a liberdade com a responsabilidade. É quando nos tornamos cristãos maduros, é que nós passamos a entender que a nossa liberdade, que de fato foi conquistada na cruz, ela deve ser limitada pela responsabilidade e pela preocupação com quem está ao nosso redor. Então essa foi a primeira lição, irmão. A segunda lição nós tiramos dos versos 25 a 30. E é a seguinte: devemos ser criteriosos na aplicação do princípio da liberdade. Então, após dar orientações gerais que Paulo fez desses versos iniciais, Paulo passa agora a fazer uma espécie de aplicação. Paulo passa a dar alguns exemplos práticos a partir desse princípio geral que ele havia dado, exemplos que seriam compreendidos pelos seus leitores. Faziam parte ali do contexto do Coríntio do século I. São dois tipos de exemplos que Paulo dá. O primeiro exemplo, ele fala a respeito das comidas vendidas no local ali na cidade de Corinto, chamado mercado de carne, ou Maquelon. Foi o primeiro exemplo que Paulo dá a respeito das comidas, das carnes que eram vendidas ali no Maquelon. E o segundo exemplo que Paulo dá, para fazer a aplicação desse princípio que ele havia dado logo mais, agora há pouco, é a respeito dos convites que os crentes ali de Corinto recebiam para ir comer na casa de incrédulos. Havia uma certa dúvida dos coríntios ali daquele contexto, século I, eles poderiam aceitar convites de incrédulos, descrentes, para ir, comer, para ir fazer refeições, para comer um jantar, de repente, na casa deles. Talvez por receio de se contaminar com o alimento que era oferecido ali. Então, Paulo começa no verso 25 dizendo: comei de tudo que se vende no mercado, sem nada perguntar de consciência, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Então, como eu falei agora há pouco, em Corinto havia um local chamado Mercado de Carne, ou Maquelon. E ali naquele local eram comumente vendidas as carnes que sobravam dos sacrifícios de alimentos que eram feitos em alguns tempos. Então havia ali em Corinto o costume ritual de você pegar carnes, né, alimentos, oferecer a ídolos. E havia algumas carnes que haviam feito parte desses rituais que sobravam, que eram vendidas no mercado de carne. Agora um detalhe, eram carnes de excelente qualidade, eram carnes muito boas, carnes de primeira, carnes premium, e eram vendidas a um preço bom. Então isso tornava atrativo a compra desse alimento ali no mercado de carne. E aí a pergunta dos coríntios era: eu posso ou não posso comprar essa carne ali no mercado de carne? O que você acha? O que você faria, né, naquele contexto? Será que essa carne que foi oferecida a ídolos pode ser comprada por mim depois dos rituais, quando ela é vendida ali no mercado de carne? Então, Paulo começa a exemplificar esse princípio geral que nós já falamos aqui na primeira lição, e o primeiro exemplo que ele dá é justamente esse: a questão da compra das carnes ali no Maquenon ou no mercado de carne. Os rabis, que eram os líderes judeus, eles permitiam que os judeus da diáspora, ou seja, aqueles judeus que não estavam mais em Israel, mas moravam, residiam ali na Grécia, eles permitiam que eles comprassem carne no mercado de carne, contanto que essa carne que eles comprassem não tivesse sido uma daquelas carnes
que houvesse sido oferecida no templo. E mais, eles deviam se assegurar que aquele estabelecimento que estava vendendo a carne não vendia em nenhum outro lugar, para nenhuma outra pessoa, uma dessas carnes vendidas no mercado de carne. Ou seja, não basta eles não comprarem a carne anteriormente sacrificada. Eles não podiam nem entrar no estabelecimento e vendesse essa carne. Então esse era o posicionamento dos rabis. Então os cristãos judeus eles não compravam as carnes que haviam sido anteriormente sacrificadas. Esse não era um problema para os cristãos gentios, aqueles cristãos gregos que haviam se convertido ao cristianismo. Não era um problema para eles. Eles não tinham problema nenhum ir no Maquelon, comprar essa carne sacrificada a ídolos e levar para suas casas, para suas famílias, para comerem, porque eles tinham essa compreensão de que eles não estavam participando nas suas casas mais de um ritual de sacrifício. Estavam. O sacrifício havia sido oferecido antes. Ao comprar essa carne e levar para suas casas, eles tinham essa paz, essa tranquilidade de consciência de que eles não estavam mais participando desse ritual de sacrifício. Então, Paulo, quando escreve isso aqui, quando ele trata desse primeiro exemplo, ele não está se dirigindo aos cristãos gentios, porque eles não tinham esse problema. Ele está se dirigindo, se referindo aqui primordialmente aos cristãos judeus, que tinham essa consciência pesada, tinham essa dificuldade de comprar essa carne que havia sido oferecida a ídolos anteriormente. E Paulo ensina o que aqui? A resposta que ele dá para o questionamento, podia ou não podia, é: vá, você que é cristão judeu, que tem problema de consciência em relação a isso, se sente preocupado, cheio de temores para comprar essa carne no mercado de carne, vá. O conselho que lhe dá, Paulo dá, vá ao mercado de carne, compre a carne, mas se a sua consciência gritar, não pergunte a procedência da carne. É a aplicação do primeiro princípio. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Ou seja, se a sua consciência, o fato de comprar a carne e perguntar a procedência, saber que você está comprando uma carne que foi sacrificada, vai lhe afastar de Deus, vai atrapalhar a sua comunhão com Deus, não pergunte a procedência por motivo de consciência. O cristão, então, deveria ir ao mercado comprar a carne sem se privando de perguntar a procedência em razão da sua consciência. Paulo discordava completamente do ensino dos rabis. Ele entendia que não havia problema nenhum em você comer a carne que havia sido anteriormente sacrificada, porque ele entendia que já não era mais um ato de adoração religiosa, não era mais um sacrifício que estava sendo oferecido, não era mais um ato de idolatria. Contudo, se a consciência está gritando, está lhe atrapalhando, então não pergunte a procedência por motivo de consciência. Esse foi o primeiro exemplo. E Paulo fortalece esse seu argumento citando: porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Esse aí nada mais é do que o texto contido no Salmo 4:1. Paulo cita aí para reforçar esse seu argumento. Ele como se ele estivesse dizendo, parafraseando: você vai ao mercado, compra carne, não pergunta a procedência, volta para casa e come com a sua família. Mas fique em paz sabendo o seguinte: ainda que essa carne tenha sido uma das carnes sacrificadas a ídolos, do Senhor é a terra e a sua plenitude. Ou seja, Deus criou todas as coisas. Foi Deus que criou o gado do qual saiu aquela carne. Ainda que homens perversos, homens idólatras, tenham pegado esse gado e oferecido a ídolos, em última análise, foi o Senhor que criou. Então não se preocupe com isso. É o que Paulo está dizendo aqui. E o segundo exemplo que Paulo dá, a partir do verso 27, é justamente a respeito daqueles convites para ir fazer uma refeição na casa de incrédulos. Ele fala: se alguém dentre os incrédulos vos convidar, e quiser dizer, comeis de tudo que for posto diante de vós. Sem nada a perguntardes por motivo de consciência. Então, como nós falamos agora há pouco, alguns cristãos coríntios se preocupavam, se questionavam se eles podiam aceitar convites de incrédulos para ir fazer uma refeição.
De repente, até o próprio familiar dele, familiar que não era crente, convida para ir na sua casa, ou um colega de trabalho. Será que eu, como cristão, posso aceitar esse convite para ir lá e fazer essa refeição? Será que não é o risco de eu me contaminar com alguma comida que não é permitida pelas leis judaicas? Então Paulo responde aqui, pode, na verdade deve, aceite o convite. Deixar de aceitar esse convite seria perder uma extraordinária oportunidade evangelística. Meus irmãos, nós fomos chamados para sermos sal e luz desse mundo. E o sal, ele só influencia quando ele está no alimento. A luz, ela só ilumina quando ela está diante da escuridão. Nós não podemos influenciar o mundo que nos cerca se nós estivermos presos na igreja. Precisamos estar lá e formar, sim, vínculos, laços com as pessoas incrédulas, para ali nós darmos o bom testemunho e evangelizar com as nossas palavras e com as nossas atitudes. É para isso que nós fomos chamados. Existiam grupos sectários, sempre existiram, desde o século I, que se afastavam da sociedade. Eram os essênios ali na época de Cristo. Iam para as cavernas, Irã. E eles achavam que eles eram o suprassumo da santidade, porque eles estavam longe de todo mundo. E passavam um dia além das escrituras e orando e tudo mais. Na Idade Média existiam também os mosteiros, né, os monges que se afastavam também. Sempre existiu. Acham que a santidade está aí, se afastar. Mas isso é radicalmente contra o Evangelho. Cristo nos chamou para estarmos dentro da sociedade, influenciando. Dentro da sociedade, salgando, preservando, iluminando. É o que Paulo ensina aqui. Como é que você vai rejeitar um convite para ir fazer uma refeição na casa de um incrédulo e perder essa oportunidade de pregar o Evangelho, de ser sal, de ser luz, por não querer se contaminar cerimonialmente? Então Paulo deixa bem claro aqui. Vá, aceite o convite, faça a refeição na casa do incrédulo. Aí ele ainda faz uma ressalva aqui no finalzinho, né? Sem nada perguntar-lhes por motivo de consciência. Ele está se dirigindo justamente àquele cristão, judeu, que ainda tem a sua consciência pesada por comer, né, o alimento que foi sacrificado anteriormente. Então ele está falando, se é o seu caso, se a sua consciência vai pesar, você aceite o convite, não perca a oportunidade de evangelizar. E dá o exemplo. Mas não pergunte a procedência do alimento, não pesar a sua consciência. É o que Paulo ensina aqui. E aí ele continua no verso 28 e 29a, meio que dando uma possibilidade. O que poderia acontecer ali naquele jantar, naquela refeição. Ele fala o seguinte: porém, se alguém vos disser, isto é coisa sacrificada a ídolo, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Consciência, digo, não a tua propriamente, mas a do outro. Então, Paulo apresenta aí uma circunstância que poderia acontecer ali naquele jantar. Imagina a cena. O cristão coríntio chega na casa, vamos no jantar, tem aquele momento social, é servida a mesa, coloca diante dele aquele prato maravilhoso com um medalhão de carne. A carne vermelha, para quem gosta de carne ao ponto, né, ou mal passada. Carne maravilhosa colocada diante dele. E quando ele vai comer o primeiro pedaço, alguém na mesa, ou o anfitrião, ou algum dos outros convidados, fala: epa, para, crente, não é cristão? Essa carne foi sacrificada a ídolo. Tu vais comer. Foi essa imagem que Paulo retratou aqui. É o que poderia acontecer. E aí, o que fazia agora? Paulo entende que nessa situação, nessa circunstância, isso poderia ser escândalo para as pessoas que estivessem na mesa. Que entendiam que talvez o cristão não poderia comer a carne sacrificada para ídolos. E qual é a solução? Duas opções aí. Dizer, eu sei que não é pecado, eu sei que não é errado, ninguém paga as minhas contas, estou bem com Deus, vou fazer. Quem for de vidro que se quebre.
A primeira opção é essa. Não estar preocupado em ofender, em escandalizar quem estiver na mesa. Essa é a primeira opção. Qual é a segunda opção? É dada por Paulo. Eu vou abrir mão da minha liberdade. Vou sacrificar um direito que talvez eu teria por amor. Para não ofender. Para não escandalizar. Eu sei que eu posso comer essa carne. Foi sacrificada a ele. Mas pelo bem do meu irmão que está aqui na mesa, que talvez ainda não tenha essa compreensão, e pela causa do Evangelho, para que essa minha atitude egoísta não prejudique o bem do Evangelho, desse momento evangelístico que eu estou tendo aqui, eu abro mão, coloco o prato, comer outra coisa, talvez ali, uma verdura, alguma coisa. Isso que é ensinado por Paulo aqui. Meus irmãos, nós devemos lembrar que constantemente nós estamos sendo observados. A sociedade nos observa, ainda que nós não percebamos. E o que é triste até, talvez até faça parte da própria natureza do ser humano, infelizmente, é que às vezes nos observam esperando que nós deslizemos. É próprio até do ser humano. Às vezes aqueles que incrédulos nos veem como cristãos esperam que a gente tropece, que a gente erre. Por quê? Porque nos veem como um padrão. E se o padrão diminui, eles se sentem melhor com as próprias consciências. Ah, tá vendo? O crente está fazendo isso, por que eu não vou fazer? Aquele pastor está falando desse jeito, usando essa palavra feia. Está indo naquele lugar, naquela festa, ouvindo esse tipo de música, postando isso na rede social. Por que eu não vou fazer? E aí a consciência parece que grita menos. Nós devemos lembrar disso, meus irmãos. Constantemente estamos sendo observados. E o que Paulo ensina aqui é que diante da possibilidade de alguma atitude nossa, ainda que seja lícita, mas que essa atitude venha a escandalizar, venha a ofender, venha a ser um empecilho para a proclamação, para a propagação do Evangelho, sacrifica a liberdade. Sacrifica a liberdade em prol da responsabilidade, do amor, do compromisso com a causa do Evangelho. E Paulo finaliza aqui essa parte de exemplo dizendo, no verso 29b, pois por que há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia? Se eu participo com ações de graças, por que hei de ser vituperado por causa daquilo que dou graça? Ele quer dizer o seguinte, com outras palavras, se o cristão dá graças, ele ora agradecendo pelo alimento, mas ele faz isso, come, sabendo que ele vai ofender aquelas pessoas que estão ao redor, essa sua oração é ineficaz. Porque ainda que a carne não seja pecado em si, a sua atitude egoísta naquele momento torna a sua conduta pecaminosa, por falta de amor, por falta de preocupação. Então Paulo ensina que a liberdade cristã precisa funcionar no contexto do amor, para com Deus e para com as pessoas que estão ao nosso redor. Calvino, comentando essa parte final desse texto, ele fala o seguinte, se usarmos nossa liberdade da maneira que quisermos, e com isso ofendermos nosso próximo, o resultado será que ele condenará a nossa liberdade. Portanto, por causa do nosso erro e falta de consideração, o resultado será que essa dádiva incomparável, que é a liberdade, será condenada por Deus. Então, meus irmãos, nós devemos ter sabedoria na aplicação desse princípio da liberdade. E a terceira e última lição, que nós vamos ver bem rápido para nós finalizarmos, é a seguinte. Nós vimos a partir do verso 31 a 33. Devemos glorificar a Deus e demonstrar amor ao próximo em cada uma das nossas atitudes. Paulo inicia essa parte final do texto, essa parte já que vai concluir o texto como um todo, dizendo no verso 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Até as atividades mais simples do dia a dia, como comer e beber, devem ser feitas com esse objetivo, a glória de Deus.
É a primeira pergunta do catecismo de Westminster. Qual é o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. O objetivo da nossa vida é esse. Foi para isso que nós fomos criados. Devemos nos ver não como um fim em nós mesmos, mas de forma instrumental. Nós somos instrumentos nas mãos de Deus e temos um objetivo principal. Nossa breve existência aqui na Terra. Qual é? A glória de Deus. Então ele fala, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei para a glória de Deus. Exaltar a Deus deve ser o nosso propósito principal nessa terra, na vida nessa terra. É o que Pedro ensina lá. 1 Pedro capítulo 4, 11, ele diz, se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus lhe dá, para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todo sempre. Amém. Devemos tomar cuidado, irmão, para que nenhuma das nossas condutas, nem mesmo as mais simples, sirvam para obstruir o reflexo da glória de Deus que deve estar em nós. Né? Nós não temos uma luz originária. Temos assim como a luz reflete o sol, nós já sempre recebemos a luz de Deus, da sabedoria, da piedade, das boas obras, do exemplo. Nós não devemos deixar que nenhuma das nossas obras, nenhuma das nossas atitudes, até as mais simples, como comer e beber, destruir essa luz que vem de Deus. Como nesses exemplos que Paulo estava dando. Um ato simples, como comer uma refeição, pode servir para obstruir isso. Então, quer comais, quer bebais, quer faças qualquer outra coisa, faças tudo para a glória de Deus, se preocupando em primeiro lugar com a glória de Deus. E no verso 32, 33 ele fala, não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Irmãos, nós devemos evitar o quanto pudermos ofender a quem quer que seja com as nossas atitudes. Agora repare só, Paulo ensina aqui. Essa preocupação não é egoística. Eu não devo procurar não ofender as pessoas por causa da minha imagem. Se eu fizer tal coisa, eu vou ofender fulano, eu não quero que ele deixe de gostar de mim. Eu quero receber os aplausos, eu quero receber os tapinhas nas costas. Não é isso que Paulo está tratando aqui. Tem pessoas que, de fato, elas são maleáveis, são pessoas lisas. Elas mudam a opinião sempre que se fizer necessário para não ofender ninguém, mas por razões egoísticas. O que nós chamamos de pessoa é política. Fulano é muito político. Ele não tem aresta. Aquela pessoa redonda, lisa. Ela sempre vai, se ela está com um grupo aqui, um grupo acha uma coisa, ela vai e começa a ter essa posição do grupo. Ela está com outro grupo que acha outra coisa, ela vai também dessa posição. É uma pessoa lisa. Não é isso que Paulo está se referindo aqui. Até porque Paulo, em diversos... Esse não é o perfil de Paulo. Ele ensina nas epístolas dele, de forma bem clara, a respeito da disposição que ele tem diária de entregar a própria, se for necessário, até a própria vida pela causa do Evangelho. Como é que alguém que demonstra essa disposição de morrer pelo Evangelho e, de fato, morre pelo Evangelho, como ele foi martirizado, pode ser considerado uma pessoa politicalizada? Não, de forma alguma. Não é isso que Paulo está ensinando aqui. Paulo está ensinando que nós devemos não ofender as pessoas com as nossas atitudes, não escandalizadas, não por causa de preocupação pessoal, mas por causa do progresso do Evangelho. Tudo aquilo que não for nuclear no Evangelho, tudo aquilo que for paralelo, tangencial, aquilo que não fizer parte daquele núcleo duro, central do Evangelho, para a salvação dos perdidos, é algo que talvez possa ser sacrificado. É algo que talvez nós não devemos nos preocupar de forma tão incisiva. Estar disposto a abrir mão em relação à forma, costumes. É isso que Paulo ensina aqui. Exatamente essa é a preocupação que nós temos. Isso implica que nós devemos sacrificar sempre que for necessário
a nossa liberdade em prol da salvação dos perdidos e do cuidado dos irmãos. Repito, haverá ocasiões em que nós deveremos, isso é exigido de nós, defendermos com todos os nossos argumentos, toda a nossa convicção, estando dispostos a abrir mão de vantagens e até da própria vida. Haverá verdades sobre as quais devemos defender dessa forma. Mas existem coisas que não fazem parte desse núcleo. São a essas que Paulo se refere. Coisas que são lícitas, que nos foram concedidas pelo Evangelho da Graça, que nós temos direito sobre isso, mas que devemos estar dispostos a sacrificar, a entregarmos aos pés da cruz de Cristo em razão da responsabilidade. A liberdade é sendo sacrificada em prol da responsabilidade. O amor que está ao nosso redor. Meus irmãos, como aplicação da mensagem, devemos hoje e a cada dia orar pedindo a Deus para que Ele nos capacite a aplicar nas nossas vidas esse princípio geral da liberdade. Não basta ser permitido, deve ser proveitoso à alma e edificar o próximo. E como nós temos visto pessoas nas redes sociais, nas igrejas, desrespeitarem esse princípio. Pessoas, às vezes, que estão até entrando no Evangelho, acabam de vir para uma igreja reformada, de repente de algum outro grupo, talvez que não se dava essa evidência para a palavra, começam a aprender um pouquinho de teologia, um pouquinho de Bíblia, e começam a exercer de forma descaridosa, de forma desamorosa, de forma agressiva as suas opiniões, até chegando ao ponto de ofender os outros por pensarem de forma diferente. Exercerem talvez coisas que foram concedidas pela graça, que são direitos, mas de uma forma ofensiva, de forma desamorosa. E por essa razão, incorrem em pecado. Vemos isso, infelizmente. E às vezes parece que, justamente como nós falamos agora há pouco, quanto mais imaturo mais se erra dessa forma. Porque a maturidade cristã, ela permite-nos dosar da forma adequada a liberdade e a responsabilidade. Paulo fez duas aplicações que eram conhecidas ali da igreja de Corinto. Né? A compra no Maquelon, no mercado de carne, e esses convites que eram feitos para os jantares, para as refeições na casa de incrédulos. Mas para nós hoje, que aplicações nós poderíamos fazer? Né? Na nossa realidade, no nosso contexto, em que nós poderíamos aplicar esses princípios na nossa vida prática? Será que as nossas atitudes têm passado nesse crivo das 3 perguntas? Coisas que nós praticamos são lícitas, de fato? Se não forem, já para aí. É pecado. Mas além disso, as coisas têm nos aproximado de Deus ou têm nos afastado de Deus? E depois, as coisas, temos palavras que nós temos falado, as atitudes que nós temos tomado, elas têm servido para o benefício dos nossos irmãos ou têm servido para escandalizar, como pedra de tropeço? Né? Diversas aplicações poderiam ser feitas. As roupas que nós temos usado, os lugares que nós temos frequentado, as músicas que nós temos ouvido, o nosso palavreado, a forma que nós temos falado, os programas, os filmes, as séries que nós temos assistido, o que nós postamos nas redes sociais. Meus irmãos, os cristãos que amam verdadeiramente o Senhor, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, que amam o seu próximo como a si mesmo, farão de tudo para agradar ao Senhor, obedecer a esse mandamento. Estão dispostos a sacrificar sempre que der necessidade a sua liberdade por amor. Vamos abaixar nossas cabeças e fazer uma oração? Senhor Deus, nós te agradecemos pelo privilégio que é podermos nos reunir aqui no primeiro dia da semana para te louvarmos, falarmos com o Senhor e agora podermos ouvir a tua palavra. Obrigado pela leitura, pela explicação, pela aplicação das Escrituras. Pedimos agora, Senhor Deus, depois da exposição, para que teu Espírito Santo nos ajude a guardar nos nossos corações e para aplicar
durante a semana essas atividades que nós ouvimos. Ajuda-nos, Senhor Deus, a nortearmos as nossas atitudes, não apenas pela liturgia, que é o primeiro, essencial, fundamental passo. Mas além disso, ajuda-nos a nos preocuparmos em agir somente de acordo com coisas que irão nos aproximar, mais coisas que irão beneficiar, trazer benefícios para os nossos irmãos. Existem determinadas ocasiões que nós sabemos que vão servir de escândalo, mesmo que sejam lícitas. Ajuda-nos a sacrificarmos as nossas atitudes, ainda que elas sejam aprovadas pela Tua Palavra, mas que naquele contexto, por aquelas razões, nesse momento, vão escandalizar. Ajuda-nos, Senhor, a estarmos dispostos a amar ao próximo como a nós mesmos e ao Senhor sobre todas as coisas, obedecendo a orientação constante na Tua Palavra. É o que nós pedimos que nos leve em paz para nossas casas também, e nos dê uma semana abençoada, cheio, Senhor Deus, de amor nas nossas casas, de serviço, nos nossos trabalhos, nas nossas faculdades, possamos ali ser sal, ser luz, darmos um bom exemplo com as nossas palavras e com as nossas vidas. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.